O que fazem os líderes? Mantenha a mente sempre aberta a mudanças. Dê boas-vindas à mudança. Trate-a com cortesia. Dale Carnegie. Nos capítulos que se seguem, vamos mergulhar em algo muito ambicioso e extremamente importante. O empreendimento que trará grandes benefícios a você e a todos os que compartilham de sua vida, tanto pessoal quanto profissional. Um princípio fundamental do comportamento humano será explorado: o conceito de liderança, que constitui a base de empresas de sucesso e até de nações e culturas inteiras. Mais especificamente, vamos nos concentrar no significado de liderança no contexto do sucesso empresarial. Veremos como certos líderes aproveitam ao máximo os períodos de prosperidade e de que forma sobrevivem até mesmo às severas crises econômicas. Quem são os líderes? Quem são os homens e as mulheres que fazem as coisas acontecerem para si mesmos e para as pessoas ao redor? Como superam os obstáculos? Onde descobrem oportunidades? As respostas a essas perguntas são muito importantes para qualquer pessoa que ambicione sucesso financeiro, satisfação pessoal e a sensação de triunfo que surge quando o potencial se transforma em realidade. No mundo atual, a liderança é respeitada e exaltada, embora sutilmente desvalorizada. Reverenciamos grandes líderes do passado, mas ficamos desconfiados daqueles que hoje ocupam posições de liderança. Talvez isso aconteça porque, com o atual domínio da mídia, sabemos muito sobre eles. Ninguém imaginava, por exemplo, o que George Washington e Abraham Lincoln faziam diariamente, muito menos a cada minuto do dia. Por mais inacreditável que pareça, Franklin Roosevelt passou 3 mandatos como presidente sem que a maioria das pessoas soubesse que ele não conseguia mais andar. O primeiro passo para se captar o real significado de liderança, e mais importante, para se tornar um líder eficaz, é entender que talvez sua visão atual a respeito desse conceito precise ser reconsiderada, reinventada ou, quem sabe, revivida. Este audiolivro lhe dará as ferramentas para fazer isso. Com elas, você conseguirá dar um grande passo em direção a seus objetivos pessoais e profissionais. Desse modo, enfatizamos que nosso propósito aqui vai muito além da compreensão teórica da liderança. Mostraremos como agem os líderes. Esse conhecimento lhe permitirá colocar os ensinamentos em prática, em sua vida tanto pessoal quanto profissional. É o que chamamos de maestria da liderança. Trata-se de um projeto ambicioso, mas temos ferramentas poderosas para executá-lo de forma bem-sucedida. Simplificando, a base de nossos ensinamentos para que alguém se torne um mestre da liderança são as ideias, os escritos e o exemplo de vida de Dale Carnegie. Conhecido em todo o mundo como uma das vozes mais influentes na história do desenvolvimento pessoal, suas lições são hoje mais relevantes do que nunca. À luz dessas ideias, analisaremos as questões mais recentes que surgem nos ambientes de trabalho, atualmente em rápida transformação. Conhecendo pessoas e estudando organizações, identificaremos os desafios que todos enfrentam e que você enfrentará no caminho para o sucesso profissional e a realização pessoal. A longevidade da Levi Strauss. A Levi Strauss & Company está no mercado há mais de 160 anos. Ao longo dessas muitas décadas, sofreu vários reveses, como o Grande Terremoto de São Francisco, em 1906, que destruiu o showroom da empresa e muitas de suas filiais. Apesar das dificuldades, a Levi's continuou a pagar seus funcionários enquanto construía novas lojas e ofereceu crédito a seus fornecedores atacadistas, cujas instalações também haviam sido destruídas. Liderança ética sempre foi um valor essencial na Levi Strauss, quer o desafio fosse uma catástrofe natural, quer fosse a competição com a Calvin Klein. Segundo uma declaração de propósitos que a empresa divulgou em 1987, os gerentes da Levi's sabem que são avaliados em muitas outras áreas além da financeira.
Até 40% dos bônus gerenciais pagos pela empresa são baseados em liderança ética, relações humanas e comunicação eficaz. IBM, Negócios e Crenças. Mais de 20 anos antes de Levi Strauss criar sua declaração de propósitos, Thomas J. Watson Jr., então chefe da IBM, escreveu A Business and Its Beliefs, um negócio e suas crenças. Watson sabia que uma de suas responsabilidades mais importantes como líder era deixar claros os valores fundamentais da IBM. E os que ele defendia tornaram a IBM uma das maiores empresas dos Estados Unidos entre as décadas de 1950 e 1970. Curiosamente, anos antes de escrever esse livro, Watson anteviu os problemas que quase provocaram a queda da IBM no início da Revolução Tecnológica. 30 anos antes que alguém ouvisse falar em blogs, sites ou e-mails, ele declarou a um entrevistador: "Me preocupa a possibilidade de que a IBM se torne uma empresa grande e inflexível, incapaz de mudar quando o negócio de computadores ingressar em uma nova etapa." Na verdade, foi exatamente o que ocorreu após sua aposentadoria. A IBM só foi se recuperar totalmente em 1993, quando Louis V. Gerstner Jr., outro mestre em liderança, se tornou presidente e CEO da empresa. Teremos muito mais a dizer sobre Gerstner nos capítulos seguintes. Johnson & Johnson, grande, porém pequena. A Levi Strauss e a IBM são grandes corporações. A Johnson & Johnson também é, mas seu ex-CEO, Ralph Larsen, afirmou o seguinte: "Nós não nos vemos como uma empresa de produtos farmacêuticos no valor de 20 bilhões de dólares. Nós nos vemos como 170 pequenas empresas de produtos farmacêuticos." Essa declaração está alinhada a um dos princípios básicos da maestria da liderança. Larsen tinha forte aversão a decisões e diretivas de cima para baixo. "Temos um forte histórico de descentralização", disse ele ao entrevistador. "As pessoas são muito independentes na Johnson & Johnson. Você precisa convencê-las de que sua causa é justa. Caso contrário, não vai acontecer muita coisa." Larsen poderia ter acrescentado que, quando se comprova que a causa é justa, muitas coisas boas acontecem ano após ano. Praticamente desde seu início, a Johnson & Johnson tem sido uma das empresas mais admiradas dos Estados Unidos, bem como uma das mais lucrativas. Por meio de lições atemporais de Dale Carnegie e táticas executadas por renomados líderes contemporâneos, estamos prontos para explorar esse assunto de vital importância. Gates e Jobs. Esses dois nomes sempre estarão associados às inovações tecnológicas que, no fim do século XX, transformaram a vida do mundo inteiro. É difícil acreditar que Bill Gates e Steve Jobs são agora veteranos da era dos computadores, mas é verdade. Desde o início e até hoje, suas contribuições foram muito diferentes umas das outras. Gates reduziu o foco na parte operacional da Microsoft e tem se concentrado em empreendimentos filantrópicos ao redor do mundo. Steve Jobs, por sua vez, sempre se envolvia muito em todos os assuntos da Apple Computer. Na verdade, ele se envolvia tanto que os acionistas ficavam extremamente nervosos a qualquer sinal de que ele pudesse sair de cena, o que aconteceu após sua morte em outubro de 2011. As reportagens sobre seus problemas de saúde na época demonstraram isso. Mais adiante, daremos outras informações sobre esses dois líderes, e também rivais vigorosos. Resta saber qual dos legados será o mais duradouro. O que os líderes significam para nós muda com o tempo, assim como os próprios líderes mudam. Aplicando a sabedoria de James Gleick. James Gleick, um ensaísta cujos livros apresentaram aos leitores as maravilhas da teoria do caos e das supercordas, publicou a obra Acelerado, a velocidade da vida moderna. Nela, Gleick discute a aceleração aparentemente irrefreável de todos os aspectos de nossa vida, desde a introdução do e-mail e do celular ao aumento dos limites de velocidade em rodovias interestaduais. Atualmente, temos ferramentas para fazer as coisas de forma rapidíssima,
e esperamos resultados quase instantâneos. Porém, à medida que avançamos a uma incrível velocidade em nosso novo ambiente, é necessário entender que nossas abordagens, nossas ideias e até nosso vocabulário também precisam de renovação.